Basicamente, chegamos a um ponto onde vimos a institucionalização dos jovens e da igreja, onde as pessoas não conseguem abranger uma igreja sem esses ministérios classificados por idade. Nós entendemos isso como uma norma. Sequer pensamos em outra maneira de desenvolver uma igreja. Infelizmente, também fazemos isso em meio a um modelo que provou ser mal sucedido ao longo dos anos. Portanto, observamos que quanto mais gastamos dinheiro com ministros de jovens, quanto mais treinamos pessoas e empregamos nesses ministérios, pior nos tornamos na evangelização e conversão de adolescentes. Isso não é a minha opinião. Alvin Reed, meu mentor, aborda isso em seu livro Raising the Bar. E ele não é de forma alguma contra o Ministério de Jovens. Ele argumenta que isso precisa ser feito melhor, mas até ele reconhece que essa instituição que foi criada tem falhado grosseiramente. Não deixamos tudo nesta cultura. As instituições sofrem do que um amigo meu chama de inércia institucional. Quando você inicia algo e uma vez que se torna institucionalizado, praticamente não muda nunca. Isso passa a existir quase que por ordem divina na mente das pessoas e se torna o que costumamos chamar de vaca sagrada. E o ministério de jovens é muito sentimental. Você não ama os jovens? Você não quer vê-los vir ao Senhor? Temos todas essas histórias de pessoas que participaram de um acampamento de jovens ou cuja pessoa favorita no mundo era o seu professor da escola dominical. Há pessoas que vieram ao Senhor porque foram até uma igreja que tinha ministério de jovens. Enquanto você tiver pessoas que conectam suas vidas espirituais a determinada instituição, isso não irá mudar. Muitas pessoas não percebem as bolhas de fim de semana que surgiram em torno do ministério de jovens. Por exemplo, você tem o próprio líder dos jovens. Este é um cargo que é lucrativo. Você pode ganhar bem sendo um pastor de jovens. E há igrejas com 200, membros que têm pastores jovens em tempo integral. Essa é uma bolha de fim de semana. Conectada à posição do ministério de jovens está o grau do ministério de jovens. Por exemplo, se você e eu fôssemos começar um seminário e quiséssemos treinar pastores, teríamos 100 alunos. Poderíamos treinar esses 100 alunos e dar a eles o tradicional mestrado em divindade. Duraria cerca de 100 horas. Ora, você sequer precisa disso para esses cargos no Ministério de Jovens que são bastante lucrativos. Então você tem jovens que estão assumindo esses cargos no Ministério de Jovens que não tem nenhum treinamento. E se você e eu criássemos um diploma para o Ministério Jovem e em vez de 100 horas fosse apenas 60 horas, aí colocamos esses indivíduos em nossas escolas, eles irão pagar menos, mas em vez de 100 caras nos pagando o valor total, agora temos 150 ou 200 caras no nosso seminário. Então, o que acontece nos seminários é que o título de ministro de jovens se torna outra fonte de renda, pois eles treinam pessoas nesse campo específico. Além do cargo no Ministério de Jovens e do diploma de ministro de jovens, você também tem professores de Ministério de Jovens. E além disso, os acampamentos de verão surgem por toda parte. Assim, há pessoas engajadas no acampamento, pastores de acampamento, líderes de louvor para o ministério de acampamento, há eventos dentro do Ministério Jovem, o fim de semana do discípulo agora e todas essas outras coisas. Há fábricas de camisetas, há milhões a serem ganhos vendendo camisetas para os eventos dos jovens. As igrejas constroem instalações para os jovens. Agora você tem prédios de milhões de dólares sendo construídos para os jovens fazerem suas reuniões todas as semanas. Agora você não será apenas um arquiteto capaz de construir uma igreja, mas um andar de instalações para jovens, que se torna outra bolha que está ligada a todo esse conceito, sem mencionar as inúmeras peças e material. Por exemplo, vamos voltar ao artigo do seminário. Não apenas conseguiremos que esses indivíduos venham aos nossos seminários para serem treinados para o ministério de jovens, mas teremos, digamos, dentro da nossa denominação, um dos nossos braços, por assim dizer, será a criação de material para a escola dominical. Então agora eu tenho o líder dos jovens e a pessoa da escola dominical de educação cristã vindo para realizar o meu curso de jovens ou infantil. Eles vão aprender como usar os materiais que eu vendo através da minha denominação para que quando eles forem trabalhar nessas igrejas, a cada trimestre eles voltem comprando os materiais que aprenderam a usar na igreja para o Ministério de Jovens e Crianças através do meu seminário. Você apenas segue o dinheiro e percebe que isso não vai a lugar nenhum.
O movimento da escola dominical veio até nós pelas correntes da Inglaterra e, curiosamente, originalmente, o movimento da escola dominical foi projetado para crianças. Novamente, lembre-se, você não tinha as leis de trabalho infantil naquele momento, e este é o século XVIII. Você tem crianças que trabalham em fábricas porque têm mãos pequenas e podem fazer coisas que mãos grandes não fazem. Você tem filhos que não são alfabetizados. O movimento da escola dominical foi originalmente direcionado a essas crianças para ensiná-las em geral. Nunca foi projetado para ser o braço discipulado da igreja, mas foi uma extensão da igreja para crianças que não podiam ter uma educação. E havia dois argumentos principais contra o movimento do Ministério Jovem quando ele começou a crescer. E os dois argumentos principais foram: se continuarmos assim, duas coisas vão acontecer. Número 1, vamos começar a aplicar este modelo nas crianças cristãs, ou os filhos dos cristãos. E número 2, se aplicarmos esse modelo na igreja, os pais vão parar de catequizar os seus próprios filhos. E ambas as coisas aconteceram. A propósito, o movimento da escola dominical nos Estados Unidos não se popularizou até meados do século XIX. Então, literalmente, não existe há tanto tempo. É muito novo e recente, embora as pessoas o tratem como se fosse algo que Jesus instituiu. Sabe, o que acontece é que se torna institucionalizado. E uma vez institucionalizado, voltamos àquela ideia de inércia institucional. Começa. É uma boa ideia. Por que não o cultivamos? Por que não expandimos? Então você vem para os Estados Unidos e, sabe, o que é chamado de Fórmula de Flake, que foi um grande impulso batista para a escola dominical. E havia 5 grandes inquilinos da Fórmula de Flake, basicamente projetada para perpetuar a instituição e usá-la como um método de crescimento. Portanto, sempre foi visto, ou foi originalmente visto, como um braço de extensão, como um braço de crescimento. Não é mais visto tanto assim, tornou-se visto como o braço do discipulado da igreja e se transformou completamente. A ideia de que o Ministério Jovem é o nosso braço de alcance é uma farsa absoluta. Aqui está a forma como o argumento ocorre. O Ministério de Jovens é a maneira pela qual alcançamos pessoas que não têm pais cristãos ou cujos pais cristãos não estão fazendo o que deveriam fazer. Se isso fosse verdade, então não veria esse fenômeno. A criança cujos pais estão fazendo o que eles devem fazer. Vamos pegar alguém da equipe da igreja. Você pega um funcionário da igreja que não envia seus filhos para o grupo de jovens. Ora, o que acontece com esse funcionário da igreja? Eles são conduzidos até os líderes constituídos e são questionados. Por que você não está enviando seu filho para o grupo de jovens? Por que você não está participando do nosso ministério jovem? Ora, o nosso ministério de jovens é para crianças que não têm pais cristãos. Meu filho tem pais cristãos. Estou discipulando meu filho. Eu não preciso desse ministério. O que essa pessoa disse? Eles recebem um tapinha nas costas e dizem: ei, ótimo trabalho, a propósito, você ajudaria todos os outros pais que estão fazendo o que devem fazer para tirar seus filhos do Ministério de Jovens também? Não, não é assim, porque isso é mentira. O Ministério Jovem é para todas as crianças. É o programa que usamos não apenas como braço do evangelismo, mas também como braço do discipulado. E o não cumprimento não é aceito. Você tem que assimilar. Onde nas Escrituras você encontra a justificativa para este ministério? A resposta é que não há. O que é interessante, como estudante de doutorado no Seminário Sudeste, muitas dessas pesquisas foram divulgadas sobre taxas de retenção e como as crianças não estão mais permanecendo na igreja e assim por diante. E alunos do doutorado falam coisas malucas o tempo todo, e havia vários caras lá que estavam olhando para a pesquisa. Na época, o Dr. Reed estava trabalhando em seu livro Raising the Bar, e foi então que eu meio que joguei esse ensaio apenas pensando: ei, eu sou um estudante de doutorado, você pode dizer coisas malucas, sabe? E o ensaio que lancei foi este. Estamos falando de reformar o Ministério Jovem, certo? Reformar algo como cristão significa levá-lo de volta ao seu propósito original bíblico. O Ministério Jovem não tem propósito bíblico, portanto não precisamos reformá-lo, precisamos aboli-lo. Agora, eu disse isso, e conversando com as pessoas, novamente, esses são alunos de doutorado, esses são professores. Você pensaria que ao simplesmente interagir com pensamentos assim, seria considerado completamente louco. Mas eis o que descobri. De lá para cá,
O que descobri foi que toda vez que eu conversava com alguém sobre essa ideia de abolir o Ministério Jovem, recebia respostas que iam do prático ao filosófico, mas nunca ao teológico ou bíblico. Em outras palavras, você ouve coisas como, ora, e as crianças? Ou você recebe perguntas tipo, ora, o que faríamos? Ou você recebe perguntas assim, ora, por que jogaríamos o bebê fora junto com a água do banho? Você recebe esse tipo de perguntas. O que você nunca escuta é, ora, e esse texto? Ora, e quanto a esse princípio teológico? Ora, e você nunca escuta, quando você fala sobre abolir o ministério de jovem, alguém te rebate assim, esqueça o livro, o capítulo e o versículo, pegue só o princípio teológico que diz que isso é algo que devemos fazer como uma igreja. Na melhor das hipóteses, não há nada que diga que não podemos. Esse é o argumento mais forte. Não há nada que diga que não podemos. Isso é inaceitável. Essa é uma ótima pergunta. Você se livra de um, como justifica o resto? Minha resposta, você não faz. Não há justificativa para o resto. Veja, aqui está o que temos que reconhecer. Construímos toda essa estrutura, não da Bíblia para cima, mas da cultura para cima. Construímos toda essa estrutura, não porque você vai à Bíblia e encontra o casamento jovem entre 32 e 37 anos e meio, sabe? Como um grupo. Você não vê isso na Bíblia. De onde tiramos essas categorias? Você sabe de onde vem a maioria dessas categorias? Elas vêm de requisitos aleatórios. Então, o que acontece é que você olha para o número de pessoas que você tem em uma determinada faixa etária, no casamento jovem, por exemplo. Se tivermos casamento jovem suficiente para preencher 2 quartos, então pegamos o casamento jovem entre a idade A e a idade B, e o dividimos ao meio, para colocá-los em 2 quartos separados. É completamente arbitrário. Não tem mais mérito bíblico do que simplesmente dizer, você é o casal 1, você é o casal 2, todos os 1 vão para cá, todos os 2 vão para lá. Mas por que não fazemos isso? Porque nós compramos essa mentalidade de classificação etária. É por isso. Então, filosoficamente, não há argumento. Teologicamente, biblicamente, não há argumento para nada disso. Mas fazemos isso religiosamente, porque estamos absolutamente convencidos disso e comprometidos com isso simplesmente porque é o que dizem, não porque é o que as Escrituras ensinam. Sabe, é interessante, eu uso essa terminologia, na verdade, naquela época, eu dizia, sabe, não sou a favor da benfeitoria, e sim da emancipação, sabe? Em outras palavras, não se trata apenas de tornar as coisas melhores para essas pessoas que estão no ministério de jovens. Trata-se de abolir este ministério que, número 1, não tinha nenhuma base bíblica quando iniciamos. E número 2, teve um impacto prejudicial sobre esses jovens, suas famílias e a igreja como um todo, pois eram completamente perdidos no que se refere a educar, evangelizar e discipular a próxima geração. Sim, esse é um argumento que as pessoas usam e é um argumento perigoso. O argumento que basicamente diz, eu fui salvo por meio deste ministério ou nesta circunstância. Portanto, essa circunstância é normativa ou deveria ser normativa para outras pessoas. Pense nisso de uma perspectiva de princípios. Eu fui salvo em um ministério de jovens, portanto, não devemos acabar com o ministério de jovens. Que tal a pessoa que diz, eu fui salvo na Cracolândia, portanto, não devemos acabar com a Cracolândia. As pessoas são salvas em todos os tipos de ambientes. Isso tem a ver com a soberania de Deus. Portanto, há 2 problemas com isso. Número 1, se você seguir até a sua conclusão lógica, não funciona. Mas aqui está o segundo problema. Não estamos defendendo a soberania de Deus em salvar as pessoas, independentemente de onde Ele as encontre. Acabamos defendendo a soberania dos sistemas. Porque estamos argumentando que foi o sistema que me salvou, não Deus. Não, Deus salvou você apesar do sistema, não por causa do sistema. Portanto, defenda a soberania de Deus. E se acreditamos na soberania de Deus, então vamos fazer a igreja de maneira que Deus nos diz para fazer e confiar nele, não nas normas culturais. Essencialmente, o que fizemos foi criar uma igreja dentro de uma igreja. Não temos mais um corpo, mas vários corpos. Como resultado disso, não pertencemos um ao outro,
Por exemplo, como vamos nos engajar no ministério de Tito 2 se os mais novos e os mais velhos não vão ao mesmo culto? Como vamos compartilhar a vida juntos se não fazemos parte da mesma congregação? E é basicamente isso que está acontecendo. Ouça, eu fui e fiz um evento na Costa Oeste, não vou dizer onde, mas fiz um evento no campus de uma faculdade. E o ministro do campus me levou para o evento. Almoçamos juntos, sentamos para almoçar e ele disse para mim: minha filha, ore por minha filha, porque acabamos de saber que ela não vai à igreja há um tempo. Eu disse: sério? O que seria um tempo? Um par de meses. Eu disse: uau, sua filha não vai à igreja há alguns meses. Quantos anos sua filha tem? Pensei que ele ia dizer, sabe, minha filha tem 20 e poucos anos, ela está na faculdade. Não foi isso que ele disse. Ele disse isto: minha filha tem 16 anos. Então espera um minuto, como sua filha de 16 anos não vai à igreja há meses, e você, o pai dela, um ministro, um pastor, que é membro da mesma igreja, não sabe disso? Bem, nós vamos para a escola dominical e depois para o culto da tarde. Ela vai para outro local. Então, eles estavam entrando no carro, saindo, permitindo que a filha deles entrasse em outro carro e saísse, fosse para um culto sozinha, em um templo diferente, por sinal, e uma escola dominical diferente em um templo diferente. E foi só quando a professora da escola dominical perguntou como ela estava, que esse pai percebeu que a sua filha não estava indo à igreja. Agora, a igreja fez isso. E isso é considerado totalmente aceitável, porque estamos ministrando e atendendo a esse grupo de pessoas que precisamos desesperadamente alcançar. Isso é um fracasso, não um sucesso. Sabe, falamos sobre esses números entre 70% e 88% dos jovens saindo da igreja ao final do primeiro ano do pós-ensino médio. E muitas pessoas ficam chateadas com esses números e nós nos deparamos com isso repetidamente. Às vezes, você vê os números chegando a 60%, mas, novamente, há um grande número de jovens, muitos deles que não estão mais envolvidos com a igreja. Conversei com pastores de jovens e conversei com pastores de jovens que fazem isso há 15, 20 anos e fiz duas perguntas. Pergunta número 1. Esses números parecem verdadeiros? Esses números parecem verdadeiros? Esses 65, 75%. Esses números parecem verdadeiros? Sim, inevitavelmente para um homem. Eles dizem que sim, esses números parecem reais, mas aqui está a segunda pergunta e acredito que seja a pergunta mais importante. Quem são os 30%? Quem são aquelas crianças que permanecem? E, geralmente, aqui está a resposta que recebo deles. Existem dois tipos de crianças. Mais uma vez, informações anedóticas, evidências em todo lugar, mas há dois tipos básicos de crianças que permanecem. Número 1, o garoto que não precisa de mim. Isso é o garoto que tem uma família que o está discipulando, e o Ministério de Jovens é bom. Eles vêm às vezes, na maioria das vezes não, tanto faz, mas o Ministério de Jovens é bom. O garoto número 2 é o garoto cuja família está tão bagunçada que basicamente vive comigo. Então, em ambos os casos, esses ministros de jovens estão dizendo que a resposta é o discipulado familiar. Seja em sua casa ou em nossa casa, por meio da adoção espiritual, a resposta é o discipulado familiar. O Ministério Jovem não oferece isso. O pastor jovem, tentando pensar sobre o que há de errado com o ministério jovem, é um caso clássico da raposa vigiando o galinheiro. A raposa não vai dizer: eu não devo estar aqui. A raposa vai tentar descobrir como devorar menos galinhas para que você fique feliz com ela por um tempo. Os líderes de jovens não vão dizer que os pais devem fazer o que estamos fazendo. Não devíamos ter este trabalho. Vão tentar preservar a instituição. Agora, isso significa que eles são maus e que estão tramando e sendo coniventes? Não, mas não estariam lá se não acreditassem fundamentalmente que é seu trabalho fazer o que estão fazendo, que é essencial, e que eles são a resposta. Eles não estariam lá se não acreditassem nisso, então eles vão te dar essas respostas. Mas é irônico que o líder de jovens diga que se queremos alcançar essas crianças primeiro, precisamos conhecê-las melhor. Ora, adivinhe. Os pais os conhecem melhor. Número 2,
Precisamos ter um ministério relacional onde estamos envolvidos em suas vidas. Adivinha? Deus projetou um ministério relacional para estar envolvido em suas vidas. Chamam-se seus pais. Número 3. Precisamos ser mais consistentes em nosso ensino. Adivinha? Deus deu a eles um lugar onde eles acordam todas as manhãs e podem ter ensino consistente. Tudo o que os ministros de jovens dizem ser a resposta já existe em casa. Mas o que eles não dirão é que o lar é onde está a resposta. Eles não podem, porque no momento em que confessarem isso, eles admitem que não deveriam estar na posição que estão. Da mesma forma que fazíamos antes do Ministério Jovem. Pense nisso. É uma questão que carece de lógica, ok? E é uma carência de princípio em diversos níveis. Primeiro, eles estão argumentando pela visão deles, argumentando que vamos parar de alcançar os perdidos. Que questão eles estão defendendo? Que eles realmente alcançaram os perdidos? Sabemos estatisticamente que não é o caso. Esses jovens estão saindo, eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos. Como diz João em 1 João 2,19. Então, eles não estão alcançando os perdidos. Aqui está a segunda coisa. Menos de 10% dos cristãos professos na América têm uma visão bíblica do mundo. Menos de 5%, de acordo com a pesquisa Barnett. Menos de 5% dos adolescentes que professam o cristianismo são alfabetizados teologicamente o suficiente para serem chamados de cristãos. Então, eles estão defendendo o movimento, não estão alcançando os perdidos. A outra questão que eles estão defendendo é esta. Se não tivermos o Ministério de Jovens, não vamos alcançar os perdidos. Teriam que completar, então, que antes do Ministério de Jovens não alcançávamos os perdidos. Mas sabemos que esse simplesmente não é o caso. Tivemos o primeiro grande despertar, tivemos o segundo grande despertar, tivemos todos os avivamentos que a igreja já experimentou antes do advento do Ministério de Jovens. Portanto, é pura tolice argumentar que a remoção dessa invenção moderna, de alguma forma, colocará a igreja em perigo. Porque a única maneira disso ser verdade é se não estivéssemos fazendo isso antes de eles inventarem isso. E isso simplesmente não é o caso. É interessante, e esse é um argumento que as pessoas usam com frequência. Por que não podemos ter os dois? Ora, número 1, por que deveríamos ter os dois? Esse é o meu argumento. Desenvolva um argumento bíblico para ministérios classificados por idade, ok? Aqui está o meu segundo argumento. Uma das razões pelas quais os pais não estão envolvidos é porque temos o Ministério de Jovens. Por 30 anos, o Ministério Jovem exclamou para os pais: somos profissionais treinados, não tentem isso em casa. Ter um profissional treinado comunica aos pais que esse é o trabalho da igreja. Então o que você faz é criar uma divisão. Eu chamo isso de pais universitários versus pais do consórcio. Portanto, o pai do time dos universitários na igreja é aquele que faz o trabalho de discipulado em casa com seu filho. O pai do consórcio é aquele que conta com a igreja para fazer isso. Isso cria uma sensação de divisão que é completa e totalmente desnecessária. A outra coisa é, onde isso termina? Onde iremos parar por ter ministérios projetados para pessoas que não estão fazendo as coisas certas? Temos o Ministério do Amor para o Casal, que não lida com isso tão bem quanto deveria. Temos o Ministério de Nomeação dos Bebês para as pessoas que dão nomes horríveis aos seus filhos. Nós simplesmente dizemos, quer saber, você não está fazendo um bom trabalho, vamos inventar um ministro para fazer isso por você. É ridículo quando você pensa que o argumento é que os pais não estão fazendo algo que deveriam estar fazendo. Então, vamos inventar um ministério para fazer isso por eles. E o ministério do dízimo? A maioria das igrejas que conheço tem famílias que são incapazes de devolverem o dízimo da maneira que deveriam. Devemos então inventar um ministério do dízimo externo para arrecadar dinheiro por eles, porque eles não conseguem? Porque em todas as outras áreas dizemos, se não está acontecendo, chame isso de pecado e chame as pessoas à obediência. Mas quando se trata de discipular a próxima geração, dizemos, cuidaremos disso para você. Isso não funciona. Eles não sabem de mais nada. Isso se chama ser institucionalizado. Você não sabe de mais nada. Você acha que está certo porque é tudo o que você sabe, e isso é um problema. E novamente, as pessoas têm boas intenções. Essas pessoas são apaixonadas pelos perdidos, apaixonadas pelos jovens. Mas aqui está a questão. Não se trata de estatísticas. Não se trata de, sabe, tantas crianças estão voltando e tantas crianças estão saindo e assim por diante. Isso é apenas um sintoma. Trata-se de confiar ou não em Deus.
confiamos no Senhor soberano do universo para nos comunicar em Sua palavra qual é a maneira mais eficaz de discipular e evangelizar a próxima geração? Ou confiamos em outra coisa? Estamos olhando para a cultura ou estamos olhando para a palavra? Essa é a questão. A Bíblia tem um padrão muito claro no Antigo e no Novo Testamento de como os jovens são treinados. Número 1, na adoração da comunidade, da fé, com seus pais. Vemos isso em Esdras 10 e em Deuteronômio 32. Vemos isso, por exemplo, implicitamente em Efésios capítulo 6, em Colossenses capítulo 3. Lugares onde os deveres das crianças são direcionados e deve ser lido na adoração da igreja como um todo. Vemos isso no ministério de Jesus. Ele está ensinando e aponta para uma criança. Ele não diz, vá até o berçário e me traga uma criança. Havia crianças lá enquanto Jesus ensinava. Assim, ao longo das Escrituras, vemos este exemplo. Mas há outro exemplo em Deuteronômio 6 e também no Salmo 78, depois no livro dos Provérbios, também em Efésios capítulo 6, onde vemos explicitamente as Escrituras ensinando os pais a comunicar a verdade aos seus filhos, para fazerem isso de forma contínua, assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te, uma geração ensinando a outra. Vemos isso repetidamente. Filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. É absolutamente claro que os pais têm essa responsabilidade. Aqui está outra coisa. Os pais são os únicos que têm as ferramentas adequadas. Por exemplo, as crianças precisam de nutrição, mas também precisam de correção. Esse tipo de correção bíblica é da alçada e da responsabilidade dos pais. A igreja não tem essa ferramenta. A igreja não maneja a vara na vida da criança. Só o pai faz. E a Bíblia diz que essa é uma ferramenta primária na correção e formação das crianças. Então, se vamos virar este discipulado sem uma das ferramentas primárias que Deus dá para corrigir as crianças, então estamos olhando apenas para uma parte do quadro. Portanto, a Bíblia deixa bem claro que essa é uma responsabilidade dos pais. Agora, isso significa que a igreja não tem nenhum papel a desempenhar? Não, lembre-se do que eu disse, as crianças estão na comunidade de adoração. Então, como pastor, quando estou pregando e ensinando, há crianças lá, estou pregando e ensinando para eles, assim como estou para os seus pais. Longe de eu dizer que como pastor não tenho nenhum papel, estou dizendo que como pastor tenho um papel e por isso acredito que as crianças devem estar lá ouvindo a palavra de Deus enquanto ela é pregada, enquanto é ensinada, enquanto é lida, enquanto adoramos juntos como uma comunidade. Não, Jesus não foi ao templo para ser treinado. Jesus foi ao templo para anunciar sua presença com autoridade. Foi o que ele fez quando tinha 12 anos. Ele não foi para ser treinado, ele não foi enviado para ser treinado. Aqui está outra coisa. Jesus tinha discípulos, eles eram homens adultos. Aquilo não era uma aula de escola dominical. E o discipulado aconteceu no dia a dia. Eles viveram juntos por mais de 3 anos. Esse não é o modelo para uma classe de escola dominical. Agora, este é um modelo de discipulado que vemos para a igreja, mas não é um modelo de ministério infantil que vemos para a igreja. A outra coisa que temos que perceber é que há um princípio hermenêutico aqui, que a narrativa não é normativa. O que Deus, em forma humana, fez com os indivíduos que seriam seus apóstolos não foi algo normativo para seguirmos como forma de desenvolvermos a igreja. Se fosse então o que teríamos nas epístolas, novamente os apóstolos não voltariam e não escreveriam em 1 e 2 Coríntios. O que você faria seria pegar 12 pessoas e fazer o que Jesus fez com os 12. Assim você teria apóstolos como Jesus teve apóstolos. Não, eles nos passam explicitamente como a igreja deve agir ao fazer discípulos. E não temos os apóstolos voltando para a sua própria experiência com Jesus por 3 anos, dizendo que isso é normativo na vida dos crentes depois disso. Então temos que ter muito cuidado em nossa exegese aí. Quando estou olhando para como os meus filhos devem ser criados e discipulados, vou para o ensino explícito em, por exemplo, Efésios capítulo 6.
e não para o exemplo de Jesus estabelecendo apóstolos, que seriam o fundamento sobre a qual a igreja é edificada como o exemplo normativo para a maneira como criamos os nossos filhos. 1. Eles não eram crianças. E 2. Eles, por sua vez, não nos comunicaram nas epístolas que essa era a maneira normativa pela qual devemos fazer discípulos. Aqui está o que há de errado com isso. Você pega o ministério de jovens e o transforma no que a igreja deveria ser. A questão é, por que você precisa do ministério jovem? Você está comunicando algo sobre a cultura. Você também está comunicando algo sobre maturidade. Você está basicamente dizendo que são crianças e não adultos. Veja, uma das questões abrangentes aqui é quando começamos a tratar os jovens como adultos. Temos jovens de 16 a 18 anos que ainda tratamos como crianças. E eles não são. Precisamos esperar mais deles. E se vamos esperar mais deles, surge a pergunta: por que fazemos isso em um ambiente onde eles não estão perto de colegas, outros adultos que são mais velhos? Tito 2. E os colocamos em uma situação em que eles estão entre si. É desnecessário. Então é isso que me deixa perplexo sobre esse movimento, especialmente nos círculos reformados, onde eles dizem: nós entendemos o que é de errado com o ministério jovem, nós não vamos fazer assim. Focaremos apenas no ensino, na doutrina, nisso e naquilo. Não é disso que se trata a igreja? Por que vocês colocam em outra sala para fazer a mesma coisa que eles fariam se estivessem com o restante da comunidade? Que remonta à questão dos jovens não fazerem parte da comunidade. Esse é o problema. A questão é que começamos com o ponto de partida errado. A questão é que começamos com o que temos que fazer para o homem responder a Deus. E esse é o nosso objetivo. Portanto, tudo o que faz o homem responder está valendo. Esse é o ponto de partida errado. O ponto de partida é que temos que pregar o Evangelho e temos que ser claros. Temos que saber o que Deus disse. Temos que comunicar o que Deus disse. E Deus edificará a sua igreja. Se esse é o nosso ponto de partida, então não tememos o homem. Se esse é o nosso ponto de partida, não adoramos no altar dos homens. Se esse é o nosso ponto de partida, não transigimos porque sabemos qual é a maior necessidade do homem, mas porque escolhemos outro ponto de partida, que é o homem, esse homem centrado. Ok? Porque escolhemos esse ponto de partida, estamos vendo esses frutos. Essa é uma daquelas evidências de quão longe fomos e quão errados estamos. Mas o verdadeiro problema é que não acreditamos que o Evangelho seja suficiente. Depende do que você entende por inovar. A igreja não só tem a liberdade de inovar, mas é ordenada a inovar em certas coisas. Cante ao Senhor uma nova canção. Louvado seja Deus por termos tido compositores ao longo dos anos e por Isaac Newton ter essa liberdade para inovar e escrever alguns dos grandes hinos que cantamos. Mas inovamos de maneira que as Escrituras nos dizem para inovar. Quando se trata de ser inovador e tentar alcançar a cultura e fazer coisas que não são encontradas nas Escrituras, tentando adorar a Deus de maneira que Deus não nos disse para adorá-lo, nossa inovação se torna perigosa. Por exemplo, o grande exemplo disso na Bíblia é Uzá. Os filisteus capturaram a arca e a levaram embora e, sabe... E é claro que as coisas deram errado para eles. Eles devolvem a arca. Agora, a arca está voltando e está sendo carregada e começa a cair. Uzá vê a arca caindo e quer fazer algo de bom. Ele ama a arca. Ele ama Israel. Ele quer salvar a arca de cair no chão. E ele estende a mão e toca a arca de uma forma que Deus proibiu a Israel expressamente de tocar na arca. E Deus o mata. E eu amo a forma que o R.C. Sproul abordou esse tema. Ele disse que Uzá, de alguma forma, pensou que suas mãos fossem mais limpas do que o barro. E o fato é que não eram. Somos apenas um pó decorado.
Devemos adorar a Deus da maneira que Deus nos diz para adorá-lo. Essas são as nossas limitações. E confie em mim, não esgotamos tudo o que as Escrituras nos ensinaram sobre como devemos adorar a Deus. E tudo o que Ele nos deu é mais do que suficiente. O Evangelho é mais do que suficiente. Não me envergonho do Evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Creio nisso. E é quando paramos de acreditar nisso que começamos a inventar. Não cremos que o Evangelho seja suficiente. Precisamos do Evangelho e dessa estratégia nova que inventamos. Mesmo quando se trata da inovação de cantar ao Senhor um novo cântico, quais são os cânticos que permanecem conosco? Aqueles que são fiéis à revelação que Deus deu ao seu povo. Isso é o que fica conosco. Quando tentamos encontrar novas maneiras de nos tornarmos mais parecidos com a cultura, porque acreditamos que isso vai ajudar a Deus, é aí que estamos errados. Minha mensagem aos pais é simples, e é que Deus deu a vocês um presente inacreditável, o dom de investir na vida dos seus filhos e dos filhos dos seus filhos. E de alguma forma, alguém nos convenceu de que a melhor coisa que podemos fazer com esse presente é passá-lo para outra pessoa. Meu apelo seria que os pais não abdiquem aqui, que não percam esta grande bênção. Os homens chegam ao fim da vida e se arrependem de muitas coisas, mas poucos chegam ao fim da vida e se arrependem do tempo investido e bem gasto com os filhos, ensinando-lhes a palavra de Deus, ensinando-os a amar a Deus, como conhecer a Deus e como servir a Deus. Não perca essa oportunidade. Meu apelo aos pastores é bastante simples. Confie na palavra de Deus. Ensine a palavra de Deus. Enraize e alimente seu ministério na palavra de Deus. Quando você olha ao longo da história, há certos homens cujos nomes são lembrados. Esses são homens que foram mordomos fiéis da palavra de Deus, que a administraram bem. Há alguns que são lembrados que não o fizeram, mas são lembrados por causa da loucura que resultou de seu ministério. Meu apelo aos pastores é: confiem na palavra, é suficiente. Estaremos diante de Deus, e quando estivermos perante Deus, não podemos responder com: veja o quanto eu te ajudei, apegando-me às estratégias que os homens caídos inventaram na cultura. Mas em vez disso, tu me deste o Evangelho, e eu entreguei ao seu povo, da melhor maneira que pude. Esse é o nosso objetivo. É para isso que somos chamados, que possamos fincar os pés no chão, permanecendo firmes e ágeis, proclamando o Evangelho até o nosso último suspiro. Não precisamos de nenhum outro.